a ajuda de deputados, mencionei os deputados, 17 deputados federais, e mencionei os 3 senadores de Goiás. O único que eu tive resposta de imediato naquele momento, está aqui salvo, foi o senador Jorge Cajuru, que inclusive prontificou de ir no ministro, certo, de Minas e Energia esta semana para uma audiência para tratar sobre o assunto da energia de Goiás e da energia de Formosa. Mediante a isso, ele não me respondeu de imediato, mas ontem à noite, em pleno domingo, o coordenador das promotorias, Douglas Chiguri, me mandou de pronto ali uma convocação de uma audiência pública e também me mandando também uma cartilha dos deveres, certo, da Equatorial. Eu de pronto fiz um plantão e o convidei para que viesse aqui, ele também irá em outras emissoras. Quero agradecer alguns sites que eu mandei ontem à noite, como, por exemplo, o Panorama da Notícia, que já publicou. Quero agradecer o Itamar Barreto, que já notificou que a 91 vai divulgar. Agradecer o Jaime Tucano e o Luiz Rô, proprietários de emissoras, que ontem mesmo me deram a resposta, porque somos sabedores da importância. O Sérgio, presidente do CDL, a Câmara de Dirigentes Lotistas, também me ligou ontem, tão logo saiu, dizendo que vai incorporar nessa batida que nós estamos aqui capitaneados junto com o promotor de justiça Douglas Chiguri. Então, promotor, primeiro eu quero lhe agradecer por dar voz ao povo de Formosa através das rádios, certo? E fazer já essa convocação para a audiência pública. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, Fábio. Bom dia, professor Maurício, Divino, Rangel, ouvintes da rádio. Fábio, vocês não precisam agradecer, não. Isso é obrigação do Ministério Público. Todo poder público tem a obrigação, tem o dever de atender os reclamos da sociedade. E atualmente o que a gente tem presenciado, o que a gente tem mais visto, é esse problema da energia elétrica que aflige a todos. Do cidadão mais humilde, mais simples, até o comerciante mais abastado. Todos nós, hoje em dia, na modernidade, não vivemos sem energia elétrica. Energia elétrica é um produto, é um serviço de primeiríssima necessidade. Você tem, desde o cidadão que necessita da energia elétrica de manhã, quando acorda para ir poder trabalhar, aquele que está no hospital, que precisa fazer um exame, por exemplo, uma tomografia, ele precisa de energia elétrica. O comerciante, eu imagino a quantidade de prejuízo financeiro que os comerciantes têm enfrentado aqui em Formosa e na região como um todo, com essas quedas, interrupções, oscilações de energia elétrica. Você tem o poder público, você tem as rádios, as comunicações, enfim, hoje tudo passa necessariamente pela energia elétrica. Se você não tem um serviço adequado, prestação de fornecimento de energia elétrica, os problemas eles só vão se avolumando. Então o Ministério Público, atento a esses reclamos, a essa necessidade premente da população, entendeu por bem de instaurar esse procedimento investigativo. Não é um procedimento cível, até porque eu tenho certeza que inquéritos civis já foram instaurados, não só aqui no estado de Goiás, mas em outros estados e outros municípios, para apurar na esfera cível a má prestação desse serviço, mas sim de um procedimento criminal. Porque a minha atribuição, a minha promotoria onde eu atuo, é uma promotoria que atua na violência doméstica, no crimes contra a administração e júris. E o que há indícios foram coletados até o momento é da prática realmente de crimes e crimes graves praticados aí pelos representantes dessa empresa. É claro que nós não estamos prejulgando. Esse momento agora é um momento muito importante de coleta de provas. Esse é o objetivo até mesmo dessa audiência pública, ouvir os reclamos da população, ouvir as notícias, os prejuízos, os transtornos materiais e morais que todos vêm sofrendo de forma cotidiana, para instruir da melhor forma possível esse procedimento investigativo. É necessário uma instrução muito bem feita da materialidade da autoria, para que a gente possa realmente responsabilizar
quem tem que ser responsabilizado por esses crimes. 7h36, Divininho Ramos, e a sua pergunta. O senhor hoje já fez o primeiro milagre, viu? Divininho, que só participa pelo Google Meet, hoje já veio presencialmente só para bater palma pro senhor. Fala, Divininho. Porque eu quero fazer um convite também para o Dr. Douglas. Que prazer. Dr. Douglas, bom dia, primeiramente. Bom dia. Um prazer falar com o senhor novamente. E temos que parabenizar, sim, né? Apesar de ser, conforme o senhor mesmo disse, é o dever de casa, mas que bom que o Ministério Público se atentou para esse problema que vem se arrastando há muitos anos aqui no nosso estado e que vem causando muitos problemas para o cidadão goiano, né? Esse péssimo serviço da Equatorial, que antes era Enel. E eu gostaria de saber do senhor. Antigamente, quando era Enel, nós tínhamos muita dificuldade. Eu era vereador na época, nós mandávamos documentos para eles, não tínhamos atendimento, a gente ia presencialmente fazer uma visita para eles para saber o que estava acontecendo, não tinha atendimento. O senhor acredita que com a força do Ministério Público consiga trazer para essa audiência pública também representantes da Equatorial para discutir esse problema com o cidadão? Bom, Divino, o que nós temos hoje é uma escalada do trabalho do Ministério Público. A princípio, nós não vamos chamar ninguém da Enel ou da Equatorial para ser ouvido nessa audiência pública. Essa audiência pública, o objetivo dela é ouvir as vítimas. Nós vamos ouvir as vítimas, até porque a empresa e os seus representantes, eles já tiveram a oportunidade de explicar inúmeras vezes, e para diversas autoridades e pessoas, apresentar lá as suas justificativas, as suas histórias, por que disso, por que daquilo, as suas desculpas, dos eventuais problemas que eles estão enfrentando. E as vítimas, lamentavelmente, elas ficam pregando no deserto. A energia continua oscilando, continua sendo alterada, o cidadão lá no recesso da sua casa, às vezes finais de semana, esse calor quase que insuportável que nós estamos vivenciando, e é queda de energia, e não tem o ventilador, não tem o ar-condicionado, o estudante que precisa se preparar para o Enem agora, ele não tem acesso à internet, enfim. O momento agora é de se ouvir as vítimas. Nós vamos ouvir as vítimas. E para instruir esse procedimento criminal. E como todo procedimento criminal, os investigados são eventualmente ouvidos na sua fase final. Então, na fase final é que eles serão ouvidos. É importante até destacar essa sua fala aí, Divino, porque a Equatorial ela não presta serviço, ou não presta só um péssimo serviço para o estado de Goiás. Se você observar aí, ela presta serviço em outros estados. A exemplo do Rio Grande do Sul, parece que Rondônia, Roraima, Mato Grosso. E em todos esses locais, é unânime a péssima prestação do serviço. Existe município do Rio Grande do Sul, tive o cuidado já de fazer essa pesquisa, e nesse ponto talvez até eles vão alegar que Formosa é privilegiado com essas pequenas quedas e oscilações de energia. Existe município no Rio Grande do Sul em que as pessoas ficam 10 dias consecutivos sem energia elétrica. Mesmo depois de terem acionado todos os recursos possíveis, ligado isso, quando você consegue ser atendido por algum atendente. Porque eu já tive reclamações de pessoas que ligavam e eram mal atendidas, inclusive. O atendente tratava as pessoas até com chacota. Ou seja, o momento, a fase da conversa com essa empresa aí já cessou. Já ficou para trás. O momento agora é de responsabilização mesmo. E a nossa legislação ela é muito clara. Se você olhar a lei de licitações, ela tem um crime específico. Porque quando a empresa ela é contratada, ela assume o compromisso, e não é de graça, pelo contrário, Fábio, é milionário, talvez bilionário. Agora mesmo nós vamos ter um aumento, ontem, um aumento de 5% a 6% da energia elétrica. Foi anunciado ontem, em pleno domingo, justamente. Então essas empresas elas têm um lucro astronômico e a prestação de serviço não tem sido feita de forma compatível
com o que elas recebem. E a nossa lei de licitações ela é muito clara, que se ficar demonstrado essa fraude, ou seja, um descumprimento assintoso, provocativo, do fornecimento da energia, da prestação inadequada do serviço, é o que diz o artigo lá do Código Penal, né, modificado pela nova lei de licitações, ele é muito claro nesse ponto. É cadeia de 4 a 8 anos de reclusão. Então, se ficar demonstrado que houve a prática dolosa, porque a prática é um fato, a materialidade do crime está mais do que demonstrada. E qualquer cidadão, né, você gosta muito de fazer os desafios aí, eu também desafio qualquer cidadão que não tenha sentido na pele, aqui de Formosa e Cabeceiras, porque minha atribuição como promotor de justiça é Formosa e Cabeceiras, eu desafio qualquer cidadão que diga que não enfrentou uma dificuldade, um transtorno, um problema, uma incomodação com o fornecimento de energia nos últimos tempos. Formosa. Estou falando, eu recebo aqui o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Formosa, o senhor Luiz Gasper, está dizendo que o PROCON de Formosa, juntamente com o PROCON do Estado, notificou a Equatorial no mês passado. E ele coloca a equipe dele do PROCON e a equipe da secretaria à disposição para compor e ajudar o que for necessário. E mandou uma imagem aí do PROCON Goiás autuando a Equatorial. Nós estamos aqui com a Denise, lá do Adventure Ecopark, dizendo que ficou 13 horas sem energia. Perdemos desde a alimentação até a morte de animais que dependiam de aquecimento e a falta d'água, pois nossa água depende do bombeamento elétrico. Passando para o senhor, promotor. Sim, isso é excelente, essas informações e essa disponibilidade do cidadão de contribuir, de colaborar. E é isso que realmente espera o Ministério Público. A audiência pública, ela não é o ponto final, não, ela é o ponto inicial desse procedimento. Porque uma andorinha sozinha não faz verão. Isso é um ditado mais do que popular e conhecido e sábio. Se o cidadão, se nós todos, órgãos públicos, cidadãos, poderes públicos, se nós insistirmos em ficarmos atuando de forma individual ou silenciosa, lá no recesso da sua casa, ou nas redes sociais, simplesmente reclamando, isso não vai mudar nunca. Porque esses grandes conglomerados econômicos, e aí eu me refiro não é só a prestação de energia, celular e etc. tal, da nossa modernidade, eles se valem exatamente dessa situação individual de cada consumidor. Cada cidadão ali que é prejudicado e que às vezes não acredita que ele tem força o suficiente para fazer alguma mudança, alguma transformação, que aceita passivamente a queima do seu aparelho celular, a queima do seu aparelho de ar-condicionado, do seu computador, da sua geladeira, ele pensa assim, eu vou reclamar para quem? Eu vou aqui aceitar esse prejuízo, vou acusar esse golpe, pago aí 500, 600 reais, porque muita gente, a imensa maioria às vezes paga para não ter uma incomodação maior ainda, não acredita nessas desculpas de que nós vamos fazer aqui o ressarcimento do seu prejuízo. Tente fazer o ressarcimento do seu prejuízo para você ver se você consegue. Essa é uma informação que o Ministério Público vai coletar também. Quantos ressarcimentos foram feitos já? Qual que é o procedimento? Você tem que pegar aqui a assinatura do vice-prefeito, tem que pegar também aqui o batistério, 3 perícias, o exame de DNA, e quando você chega lá, não, ainda está faltando aqui o carimbo da repartição lá da Organização Nacional É uma burocracia tão grande, mas tão grande, que o cidadão normal que tem mais o que fazer, que tem que trabalhar, que tem a sua rotina no dia a dia, ele desiste. E aí as empresas se valem disso. Verdade. Ô Fábio. Verdade. Então, o que a sociedade deve fazer hoje é se unir. Nós temos que nos unir e levar essas informações para o Ministério Público para que a gente possa materializar. Eu não posso simplesmente, do meu procedimento, informar tem acontecido e dezenas, centenas de pessoas têm sido prejudicadas. O juiz vai perguntar quem são essas pessoas.
Cadê o nome dessas pessoas prejudicadas? Ou que se dizem prejudicadas? Cadê o CPF dessas pessoas? Cadê a comprovação? Então, esse é o objetivo do procedimento do Ministério Público. Pois bem, é 7h46, o professor Maurício vai fazer a sua pergunta. O Luciano Lima, que é professor aqui, está dizendo o seguinte: no sábado à noite, promotor, era para ter acontecido a colação de grau de uma turma da UEG. E não aconteceu, porque acabou a energia, ficou todos aguardando lá até as 9h30, às 21h30, não chegou a energia, e aí os alunos ficaram frustrados, voltando para suas casas sem a colação de grau. Pessoas que haviam gasto com o evento, com produção, com roupa, com cabelo, com maquiagem, com contratação de cerimonial, é um absurdo. Sim, as histórias elas se multiplicam ao infinito. Você der criar um canal aí no seu WhatsApp para receber as reclamações, você vai ver que absurdo que é. Eu já ouvi cada história que é estarrecedora, de famílias que precisam se valer daquele home care, que tem um paciente doente na sua casa, que foram forçadas, foram obrigadas a instalar um gerador de energia, porque senão o seu ente querido vai morrer. Verdade. Por falta da energia elétrica. Então, assim, não são casos pontuais, não é porque o sujeito está suando, porque o ar-condicionado dele ficou desligado durante 4 horas, não. São casos gravíssimos, são transtornos materiais e morais. Imagina um grupo de estudantes desse aí, que estuda 3, 4 anos, aguarda ansiosamente aquele momento especial na vida dela, que é da formatura, passar por um transtorno moral desse aí. Não tem dinheiro que pague Não tem mesmo, não. Um prejuízo moral desse. Professor Maurício, a sua pergunta, 7h48. Doutor Douglas, a gente percebe que passou por Celg, depois entrou a Enel, agora está com a Equatorial. São 3 empresas nos últimos tempos que passaram tomando conta dessa nossa energia, e a gente não percebeu nenhum tipo de melhora. Pelo contrário, né? Parece que a gente só foi piorando e causando. Como a gente vê, as pessoas, como o senhor trouxe muito bem, tem pessoas aí que estão ligadas a aparelhos com sua vida, né, dependendo exclusivamente desse aparelho. O senhor trouxe para a gente a questão da falta do mau serviço doloso, né, e culposo. Essa falta de comprometimento, esse serviço mal feito, existe a possibilidade do Ministério Público, depois de tudo isso, solicitar que o governo do estado de Goiás ele possa rever essa contratação, essa licitação, essa venda desse serviço de energia por parte dessas empresas que não estão dando conta? Mas com certeza. E eu vou além. Você deve ter lido a portaria de instauração do procedimento investigatório criminal do Ministério Público. E lá nós deixamos bem claro, no item 2 ou 3 ou 4, não me recordo aqui de cabeça. Coloca a portaria aí junto na tela para a gente esmiuçá-la aqui, Paulo Rangel, por gentileza. Pode falar. Que a omissão, principalmente dos responsáveis, seja agentes políticos, seja agentes públicos, responsável por fiscalizar a adequada prestação do serviço, a omissão caracteriza um crime comissivo por omissão. Então, essas pessoas que se omitirem no seu dever legal de fiscalizar, de cobrar a adequada prestação do serviço, podem responder na mesma medida pelo mesmo crime. Pelo mesmo crime. E é isso que nós vamos buscar esclarecer. Se houver esse envolvimento, se houver essa conivência com o crime em tese, né? Em tese, porque ainda são investigados, são suspeitos, se houver a conivência, essas pessoas também vão ser responsabilizadas. E mais além, o crime, uma vez caracterizado e responsabilizado, professor Maurício, por expressa disposição do nosso Código Penal, vai levar necessariamente a empresa a ter que pagar um ressarcimento pesado a todos os cidadãos, e não é só a cidadão individual, não, porque nós estamos diante aí de um dano coletivo, um dano moral coletivo enorme, estratosférico, muito grande. É que às vezes nós não temos uma exata dimensão, professor. Quando acontece, infelizmente, uma tragédia como a de Brumadinho,
em que parece que tudo de errado se concentra num determinado momento e várias pessoas perdem a vida, aquilo o impacto é muito grande. Agora, essas faltas de energia, essas interrupções aí, o prejuízo moral, psicológico, material, ele é diluído ao longo dos dias. A energia falta no sábado. E engraçado que no final do dia, então, eles falam por causa da chuva. Tem dia que não está chovendo, é sol e está faltando energia. Ah, porque choveu, está faltando energia. A energia dá daqueles picos de energia. Então o cidadão no sábado, quando é no domingo, de dia, ele já esqueceu o que aconteceu no sábado passado, no sábado à noite. Quando é domingo, vem aquela revolta de novo, te tira do sério. Aquele momento da sua paz, e nada é mais valioso para qualquer cidadão do que a sua paz de espírito, lhe é retirado. Até você voltar ao estado normal, mental, quando a energia retorna, lá se vai 1, 2 horas. No outro dia, da mesma forma. No outro dia, da mesma forma. Ou seja, a comunidade ela tem sido violentada diariamente em doses homeopáticas. E isso envenena a pessoa, isso mata esse tipo de comportamento desse serviço que você está pagando, não é de graça. É muito caro, Fábio. E cada pique de energia desse aí, isso os técnicos vão esclarecer também, para demonstrar ainda mais esse prejuízo, você pode observar na sua conta de energia. Se você tem um fornecimento constante na sua casa, você liga um ar-condicionado desse, o que o técnico recomenda? Deixe ele ligado o dia todo. O seu consumo vai ser aquele padrão ali, moderado. A partir do momento que você desligar o seu ar e ligar ele de novo, vai dar um repique de energia. Aquele palitinho lá do seu... Do relógio? Do relógio lá de fora, ele vai fazer assim, ó. Ele vai dar 3, 4 giros por conta do repique. Então, cada vez que dá um repique de energia, voltou o ar, maravilha, beleza. Aí, daqui a pouquinho, em menos de 2, 3 minutos, dá outro repique. E o relógio dá outra girada. E aí a empresa ganha mais ainda energia. Você pode olhar, tem cidadão que às vezes, pagava 100, 150 reais. Quando começa a dar esses repiques, vai para 300, 350 reais. Interessante essa sua fala, viu, promotor? Então, quer dizer, isso aí, todos esses aspectos vão ser analisados. Nós vamos oficiar a Enel para ter o acesso a todas essas informações técnicas também. Vão ser realizadas perícias, vão ser ouvidas as pessoas, as vítimas. É interessante você falar aí que praticamente todos estão unidos, porque realmente isso é suprapartidário. Isso aí não tem que ter pai nem mãe, não. A cidade de Formosa, de uma forma geral, o Estado, né? Um Estado crescente como o nosso, uma cidade onde nós temos uma carência de empresas e empregos, é afetada muito seriamente nesse aspecto. Porque qual empresa vai querer vir para um lugar desse, onde a energia tem essa oscilação, tem essa interrupção? A primeira coisa que o sujeito vai pensar é isso: como é que é a energia lá? A energia lá é uma... Meia boca. É uma merda. Aqui é uma merda. Então não funciona. O sujeito não vai vir. Não vem. Ele já vai repensar isso. Então todos esses prejuízos, todos esses danos têm que ser colocados na balança, e esse é o objetivo do nosso procedimento. Pois bem, nós estamos aqui com o professor Rafael, ex-secretário de Educação, que mandou um áudio. Diga, professor. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, bom dia a toda a bancada, bom dia, doutor Douglas. Eu queria fazer um apelo em nome da zona rural, lá, a região ali do assentamento Vigilândia, onde nós temos uma propriedade. A gente tem sofrido, inclusive, se o doutor precisar, eu tenho todos os protocolos já enviados, a ouvidoria, as reclamações, desde a Enel, agora a Equatorial. Toda semana a gente fica, em média, quase 24 horas, já chegou a ficar até 32 horas sem energia na zona rural. Eu queria esse apelo e esse olhar um pouco mais para a zona rural. Nós já pedimos para as equipes entrarem nas fazendas e fazerem os aceros. Eles não cortam os galhos estão crescendo e vão para dentro da rede elétrica. Isso tem prejudicado muito. Esse é um dos problemas na zona rural. E desativa, e até a equipe de plantão chegar no local onde está o problema, demora muito. Então, eles também têm esse grande gargalo aí para resolver.
é só um olhar um pouquinho mais atento para a zona rural também. Obrigado, bom dia a todos. Pois bem, promotor, eu encaminhei para o senhor o telefone do ex-secretário Rafael, encaminhei no seu WhatsApp também o telefone do Luciano Lima, que fez as reclamações. O professor Charles, o professor está dizendo, parabenizo a fala do promotor, quando ele fala da união de todas nessa audiência pública. Agora é que a população formosense precisa se unir e agir e não ficar nas reclamações em redes sociais. O doutor Eliomar diz, bom dia, promotor de justiça Douglas Seguri, apesar de ter como fornecedor energia elétrica equatorial, na fatura consta Celg Distribuidora. Isso não seria um crime de uso indevido do CNPJ de terceiros? Um grande abraço, doutor Eliomar. Bom dia, professor Rafael, bom dia, Eliomar. Todos esses pontos são pontos que vão ser apurados. A zona rural ela não foi descuidada. Eu sei que a zona rural também ela é diretamente afetada nisso. E nós temos inúmeros pequenos produtores e médios produtores rurais que têm uma necessidade muito grande de energia elétrica. Às vezes até muito mais do que nós, aqui que não somos os produtores, porque eles estão nessa cadeia de produção e o prejuízo com a falta de energia dessa causa, às vezes afeta em cadeia mais de 100, 200 pessoas. Então nós vamos também nessa audiência pública, e não só nessa audiência pública, várias outras medidas nós estamos também adotando, por exemplo, criando um abaixo-assinado virtual, para que as pessoas que eventualmente foram afetadas e que não podem comparecer pessoalmente, façam esse registro de que foram afetadas. Várias pessoas vão ser ouvidas, e aí nós pedimos encarecidamente para que todo cidadão que foi vítima procure o Ministério Público para ser ouvida, para que ela seja ouvida. Nós vamos reduzir a termo o depoimento de cada uma dessas pessoas. Essa informação que o professor Rafael deu aí é muito importante, porque muita gente fez isso. E isso é importante para demonstrar para o judiciário, para o juiz que for apreciar essa causa mais adiante, que a população não ficou só na reclamação de WhatsApp. Muita gente ligou, realizou o protocolo, está comprovado, está materializado essa reclamação e que a solução não foi feita, porque o juiz pode alegar isso, atendendo às vezes alguma justificativa, alguma desculpa que a empresa vai apresentar. Ah, mas ninguém reclamou, não tem reclamação. Não sei se vocês sabem, a Equatorial, em todas as fornecedoras de energia do Brasil, ela ficou em último lugar. Último. Isso está na Enel, aí, na Operadora Nacional de Energia Elétrica. E por que veio aqui para Goiás? Isso tem que ser apurado. Isso vai ser apurado no nosso procedimento. Por que se aceita aqui? Se aceitou? Mesmo sabendo de todos os problemas que essa empresa já vinha causando em outros lugares onde ela era fornecedora, por que ainda assim essa empresa foi contratada aqui no estado de Goiás? É um outro ponto que o procedimento também visa esclarecer. Esse é o objetivo, é um procedimento complexo, amplo. Nós não podemos vender ilusões para a população de que o simples fato do Ministério Público instaurar esse procedimento, nós vamos resolver da noite para o dia esse problema. Não é tão simples, mas o mais importante é você estar mobilizado, a comunidade está mobilizada e demonstrando publicamente, por meios oficiais, a sua indignação, Fábio. O procedimento do Ministério Público é pautado pela lei, pelo Código de Processo Penal, pela Constituição, pelo Código Penal. É claro que isso aí pode ser um auxílio também para que as forças políticas do Estado também atuem de forma incisiva. Nós estamos aí próximo de uma eleição ano que vem. Então a comunidade tem que demonstrar a sua indignação e dizer, olha, meu representante, porque o sujeito quando é eleito é para representar o povo, então tem que atender os anseios da população. E hoje o anseio principal é a energia elétrica. Tem que começar a cobrar, mobilizar, faz uma mobilização, abraça, vamos abraçar a Celg. Eu não acredito nesses negócios de vamos abraçar uma árvore, vamos abraçar não sei o que, não, porque a linguagem, infelizmente, que esses conglomerados, que esses grandes conglomerados entendem, não é a linguagem do paz e amor, entendeu? É a linguagem da lei.
E a lei, pode ter certeza, se ficar caracterizado o dolo por parte desse pessoal, o Ministério Público vai fazer de tudo para que eles sejam responsáveis. Se tiver que ir para a cadeia, vai para a cadeia. Vai para a cadeia. Porque uma vez preso, uma vez atrás das grades, você pode ter certeza que o sujeito faz das tripas o coração para resolver o problema. Enquanto ficar a conversa só, vamos fazer uma audiência, meu advogado, fulano, faz um recurso para o STJ, faz um recurso para o STF, sai uma liminar aqui civil. Não, vamos recorrer disso aqui, que é legítimo, claro, dentro do Estado de Direito, né? O sujeito se valer do Poder Judiciário. Só que eles têm um poderio muito grande. Ao invés de utilizar esse poder econômico, político, financeiro, de interferência, para resolver o problema do cidadão mais simples, ele usa para resolver o problema deles. Porque eu tenho certeza absoluta que é lucrativa essa empresa. Tenho certeza que é lucrativo, porque senão eles não estavam prestando o serviço. E você lucrar, né, sobre a desgraça alheia, em cima da desgraça alheia, é algo inadmissível. Estou com o meu amigo Vonei Vitor Dias aqui, em nome da Polícia Penal. Gostaria de estender os meus cumprimentos ao Dr. Douglas, por toda a luta que ele vem travando em benefício do cidadão de bem. Minha continência e respeito a ele e todos os membros do MP. Vonei Vitor Dias, a Polícia Penal, fazendo a manifestação aqui. Divininho, sua pergunta final, são 8:02. Em dose dupla, de novo, né? Eu preciso de saber duas coisas. Primeiro, eu não tinha me atentado, doutor Douglas, para essa questão do dolo coletivo, né? Que igual esse caso é o dano coletivo. Nesse caso da UEG. Né? A lei ampara também, assegura para esse pessoal algum direito também para eles reclamarem na justiça. E outra coisa, o segundo censo nosso, no início do ano que foi anunciado, 115 mil pessoas nós temos morando em Formosa, né? Aonde o senhor pretende realizar essa audiência pública? Porque eu acho que todo mundo desses 115 mil aí tem alguma reclamação a fazer, alguma coisa a prestar nessa audiência. É verdade, Vino. Obrigado pelas suas perguntas. Dá a oportunidade de responder de colocar dois pontos muito importantes. O primeiro ponto é que o cidadão não se iniba. Daqui para frente, eu dou o meu dedo, eu dou até o braço, como a energia vai continuar oscilando, interrompendo, caindo e causando problema. Tenho certeza absoluta disso. Eu nunca tive disso. Nós só temos uma certeza no mundo, né, que é ter nascido. Porque nem a morte, né? Muita gente não acredita na morte, pelo menos só na morte física. A única certeza seria essa. Eu tenho uma outra certeza a partir de agora, de que vai ter queda de energia da Equatorial nos próximos dias. Isso não precisa ser profeta, não precisa ser oráculo, não precisa ter as fontes que o Fábio tem aí, que sabe até o dia da operação do MP. Né? Você não precisa ter essas fontes para dizer com certeza categórica de que vai faltar energia. Então, quando faltar daqui para frente, o que a população, o cidadão mais simples tem que fazer? Faça o registro. Por favor, faça o registro. Ligue. Não vai resolver, mas ligue e pegue o protocolo. Pegue o número de protocolo. Ligue 1, 2, 3, quantas vezes for necessário. Faça esse registro e leve, quando você fizer esse registro, leve até o Ministério Público, leve até o MP. Nós vamos fazer uma força-tarefa lá para ouvir as pessoas ao longo aí dos próximos 30 dias, de forma ininterrupta. Isso não leva mais do que 15 minutos. Nós agendamos o horário, das 9 às 9h15 é fulano, para você não ter que ir lá e ficar sentado esperando. Das 10 às 10h10, 10h20, e assim sucessivamente, para a gente ir registrando, materializando e as pessoas trazendo essas informações, porque o judiciário ele decide a partir de documentos, de provas. E nós vamos demonstrar, falar, o Joãozinho das Couves esteve aqui do Ministério Público, narrou isso, problema que ele enfrentou dia tal e tal, reclamou o número de protocolo, número tal, está aqui, doutor. O juiz vai ver, bom, isso aqui é uma vítima. Dona Maria, outra vítima. Joana, outra vítima. Ora, qualquer pessoa, qualquer cidadão vai ter essa sensibilidade de ver se você está diante aqui de uma amostragem de, sei lá, claro que nós não vamos conseguir, Divino, ouvir os 115 mil,
mas vamos dizer que você ouça aí 400, 500, 600 pessoas, mais o que você vai ter nesse abaixo-assinado, mais a audiência pública, mais as outras provas, é o que nós queremos provar para o juiz. Porque o próprio juiz sente na pele. Né? Os juízes aqui de Formosa, eles moram aqui em Formosa. Né? Os promotores moram aqui em Formosa, praticamente todos. Então, nós também, como cidadãos que somos formosinhos, nós sentimos na pele, nós sabemos que isso acontece. E o juiz, por expressa previsão legal, né, apesar dele estar preso à letra da lei e às provas do processo, ele também pode utilizar esse sentir na própria pele como elemento de convicção dele. Ele falou assim, olha, esse pessoal não está mentindo, não. Essas 600 pessoas que estão falando que foram vítimas aqui, ó, esse empresário aqui lá do Ibrahim Jorge, que tem uma lojinha lá, ele não é um mentiroso, não. O professor Rafael não está inventando moda aqui, não. Ah, porque o Eliomar, que trabalha na área da saúde aqui, não, esse cara não é mentiroso. É verdade o que ele está falando aqui, ó, dessas quedas de energia. Então, tudo isso são elementos de prova que nós vamos levar para o processo para convencer o juiz. O senhor tá bom de memória, hein? 8h08, Maurício Marques Figueiredo, a sua pergunta final. Doutor Douglas, uma das coisas que a gente tem na nossa cultura, eu já venho falando isso aqui há bastante tempo, é essa questão de você chegar no dia, da votação, você vai, elege o seu representante e esquece o seu representante por 4 anos, só vai lembrar dele daqui a 4 anos, quando vai ter eleição, e diz que a culpa é dos políticos que só vêm de 4 em 4 anos. Mas você não cobra o seu político, você não acompanha o mandato do seu político, você não participa das audiências públicas. A audiência pública é uma coisa que normalmente não vai ninguém. Verdade. Né? Então, como é que a gente poderia rever, né, sensibilizar essas pessoas, por mais que elas estejam... Né, eu comparo com reunião de condomínio, né? Você só é chamado para reunião, ninguém vai, na hora que tem um aviso lá, que tem uma taxa extra para pegar lá no elevador, aí todo mundo reclama e vai atrás do síndico para saber o que foi que aconteceu na reunião. Então, como é que vai acontecer esse apelo? Como é que a gente pode fazer esse apelo para que as pessoas participem e dê a sua contribuição num problema que é de todos? Isso é um problema muito sério, essa falta às vezes, de participação da população mais direta, mais efetiva. Eu atribuo muito disso à descrença do cidadão quanto à solução do problema. E é compreensível isso. Muitos acreditam que essa audiência pública aí é algo para inglês ver, é onde vão conversar e não vai resolver nada. Não vai sair solução nenhuma dessa audiência pública. É claro, isso foi criado há muitos anos, né? Esse Instituto da Audiência Pública, que é muito importante, ele tem que ser, muito bem-vindo, mas tem que ser adaptado à modernidade. Tem que ser adaptado às necessidades mais gerais do cidadão. Essa audiência do Ministério Público, por exemplo, é uma segunda-feira, 9 horas da manhã. Muita gente que às vezes gostaria de ir, não pode ir. Por quê? Porque vai estar trabalhando. E vinda de um feriado emendado, né? Porque o Estado vai emendar dia 2, 3, 4 e 5. Exatamente. Então, assim, tudo isso aí, às vezes, joga contra essa necessidade da audiência pública. Mas a audiência pública, como eu disse, ela seria, vamos dizer assim, como se fosse uma pedra fundamental da construção de um edifício maior. É um primeiro momento de levantar a lebre, levantar a discussão, como nós estamos fazendo aqui agora. O mais importante vai ser esse segundo momento, em que nós vamos disponibilizar um celular, Fábio, e vou contar muito, como contei, você foi um parceiro de primeira hora, porque ontem mesmo, no domingo, quando eu te enviei para todos os meios de comunicação, para todas as co-irmãs, você realmente foi o primeiro a já dar essa mobilizada, a divulgar, como você lembrou aí, para outras co-irmãs. Nós vamos contar muito com o trabalho da imprensa, aqui da rádio, na divulgação, insistindo, divulgando esse celular do Ministério Público, para que o cidadão possa agendar aquele horário que for melhor para ele. Nós vamos fazer uma força para atender no sábado.
Então, o cidadão que trabalha durante a semana, separe aí uns 15, 20 minutinhos para dar um pulinho no Ministério Público, no horário que for agendado, para ser ouvido. Isso é muito importante. Nós não vamos ficar só no blá, 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 na conversa, não. O Eliomar está perguntando aqui, doutor Douglas, qual a possibilidade de enviar uma equipe do MP a Cabeceiras para ouvir aquela população? Sim, isso já está previsto, para que a população de lá não precise vir aqui. Nós cogitamos até de fazer em um segundo momento, desculpa, uma audiência pública lá em Cabeceiras também, para a população de lá ser ouvida, ter a sua oportunidade. Então nós temos que coletar a contribuição de cada cidadão. A sua contribuição não é pequena, cidadão de Formosa e de Cabeceiras. Não é pequena, ela é muito importante. É mais um tijolinho que nós vamos colocar nessa muralha que nós vamos construir para resolver esse problema da Equatorial. Esse problema de energia. Acontece em outros estados? Acontece. É comum. Mas São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, onde eles prestam, é problemático. Agora, em outros estados, acontece, às vezes, eventualmente, uma queda de energia, porque uma torre foi derrubada, ou porque pegou um incêndio em tal lugar. Sim, mas, na regra, no geral, isso não é dessa forma, não. No mundo civilizado, isso não acontece, não. Ontem eu recebi algumas intimações e intimidações, ontem, inclusive, dizendo, então logo a gente fez o plantão, né? Manda para 300 grupos, manda para alguns amigos, e aí uns 4 ou 5 falaram a mesma tônica. Ó, vocês tomam cuidado, vocês estão mexendo agora com a filha do governador, Ronaldo Caiado, que ela é a principal advogada da empresa. Olha, eu falei, o Kiko? Eu não sei quem é advogado, de quem que está por trás do que. O procedimento vai aprofundar nesse sentido e pode ter certeza absoluta, né? Quem tiver que ser responsabilizado, vai ser responsabilizado. Pode ser quem for. Pode ser quem for. Né? Até onde eu sei, no nosso país ainda vige a Constituição, a lei, nós vivemos num Estado democrático de direito. Posso até estar sendo ingênuo em afirmar isso aqui, mas pode ter certeza absoluta que aquele que for o responsável, aqueles que forem os responsáveis, o Ministério Público vai usar todas as possibilidades, todos os meios que estão ao nosso alcance para responsabilizar, se for o caso, né? Porque até agora são inocentes, são suspeitos só da prática de um crime. Mas se ficar comprovado, nós vamos lutar ferrenhamente para essas pessoas serem condenadas e irem para a cadeia, atrás das grades. Porque o crime que eles estão praticando é um crime muito grave. Não é só um crime de licitação, não. É um crime que afeta até o caráter humano de cada cidadão nosso. Então elas vão ser responsabilizadas, não sei quem é quem ainda, até por isso que nós oficiamos o governo do Estado, para que essa documentação seja encaminhada, seja enviada, e pode ter certeza que o procedimento ele vai ter continuidade. Doutor Luiz Antônio, grande advogado, ex-procurador do município, está parabenizando o senhor pela iniciativa quebrantando a população que precisa. A população sofre com esse problema, doutor Douglas Siglu, há muito tempo. E, doutor, para finalizar a sua participação, 8h15, a gente encerra esse assunto, mas eu estou aqui com pelo menos, eu mostro para o senhor, pelo menos 200 mensagens do servidor comissionado da prefeitura querendo ouvir a sua opinião. Porque o Ministério Público recentemente provocou o judiciário, tem uma sentença aqui na mão, que é para, no prazo que for notificado o prefeito de Formosa, em 30 dias, demitir, desonerar os 477 comissionados. E eles aqui querendo saber do senhor, se a sua opinião, se tem algo jurídico, se eles podem recorrer, que segundo eles, está aqui as mensagens, tem muitos que trabalham de verdade. E olha, aí, qual é a sua opinião? Como que o senhor vê isso como coordenador das promotorias? Olha, eu, como promotor de justiça, eu não posso dar opinião. Esse trabalho aí, esse caso, esse processo, eu acredito que está sob a responsabilidade de um outro promotor de justiça. Não é lá da minha promotoria de justiça. Então, mas o que eu posso dizer é que quando eu passei pela 6ª promotoria,
que cuidava dessa parte de improbidade administrativa, isso lá em 2019, 2020, eu me lembro muito bem que eu fiz uma recomendação em 2019. Eu fiz uma recomendação para a prefeitura a respeito dos cargos comissionados. Vocês podem resgatar aí que vocês vão encontrar essa recomendação. O senhor fez para a Câmara também. Para a Câmara, para a Prefeitura, foi amplamente divulgado. Qual era a recomendação? Faça um concurso público. Isso tem 4 anos. 4 anos. Faça um concurso público, porque o certo é concurso público. Cargo comissionado no Estado de Direito é exceção. Está lá na Constituição. Cargos comissionados de chefia, direção e assessoramento. Chefia, direção e assessoramento. O restante de cargo público, esses podem ser comissionados. Agora, o restante dos cargos públicos é concurso, para dar oportunidade a todos os cidadãos. É a forma mais democrática e isonômica já criada para que todos tenham a oportunidade. Veja aqui o Alexandre, meus cumprimentos. É a forma mais isonômica para que todos tenham igualdade de condições para ser contratado. Para que não seja contratado, para que não se alegue que está contratando o apaniguado, o amigo, o correligionário político. Para isso é que foi criado o concurso público. Então tem que ser feito concurso público. Eu, quando trabalhei em São Domingos, eles chegaram ao cúmulo do absurdo, lá em Campos Belos, era um prefeito que eu não me lembro nem o nome mais. Por meio de lei, ele criou também, acho que, 300 cargos. Você tinha lá o diretor de... Não era janela, não, era o diretor de caixilhos de metal do hospital. Você tinha o superintendente de merenda da escola tal. Ou seja, se criou no papel vários nomes de direção, assessoramento. Ah, sim, você tinha um assessor, o terceiro assessor, que assessorava o segundo, que assessorava o primeiro, que assessorava a autoridade. E tinha lá no final o Aspone. Então isso aí, o Fábio, claro que todo cidadão quer o seu emprego, quer trabalhar, a gente compreende essa necessidade, mas o Estado, né, a Constituição, a lei, tem que ser maior. Agora, como que vai se encontrar uma solução para esse problema aí? É o velho problema do brasileiro, né? De deixar a coisa para a última hora ou de empurrar com a barriga para ver até onde vai. Se lá atrás, em 2019, 2020, tivesse feito os concursos, e concurso é um outro problema, porque ele implica, às vezes, você desagradar o servidor. Muitos aqui, estamos aqui com pessoas muito experientes, né? Vamos tapar o sol com a peneira, não. Infelizmente, às vezes, quem trabalha mesmo numa prefeitura é o comissionado, porque também ele está com a espada de Damocles, né, sobre a cabeça dele. Ou você produz, ou você trabalha, ou você vai ser substituído no outro dia. E aí ele está ali cobrindo o trabalho que era para ser realizado por um efetivo. Ou seja, você tem uma duplicidade de problema. Porque o efetivo não trabalha, você contrata um comissionado para trabalhar no lugar do efetivo. Você está pagando 2 vezes pelo mesmo serviço. Quando você deveria ter, e isso eu sugeri, inclusive, para o prefeito Gustavo Marques, na época, eu me lembro, para ele e para o procurador do município lá, não sei se era o doutor Alessandro, vocês têm que ter uma comissão de disciplina que funcione. Fulano de tal, servidor efetivo, você tem que trabalhar aqui das 4 às 8, da 1 até 8 horas por dia. Não está produzindo? Não. Eu já vi o prefeito reclamar assim, eu falo, ele manda uma banana para mim. Uma banana é instaurar um procedimento administrativo com ampla defesa, contraditório, e se for constatado erro, mandar o servidor para a rua. Eu tenho certeza que 3, 4 ou 5 que forem maus servidores efetivos que forem dispensados, os outros vão produzir, os outros vão trabalhar. Doutor então Douglas, tem que ser, você tem que cobrar o trabalho do efetivo, entendeu? Porque isso não pode servir de pretexto para se não fazer concurso. doutor Douglas, mediante essa fala do senhor que é belíssima,
Mas nos deixa muita frustração, por exemplo, o senhor deve acompanhar o nosso programa, porque o senhor não escuta a gente, mas a sua senhora escuta. Recentemente nós noticiamos aqui que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás está com um super salário de comissionado, inclusive a chefe de gabinete do presidente. Nós temos aqui o MP hoje que tem vários comissionados. Nós temos o Fórum que tem vários comissionados. Nós temos a Câmara Distrital, a Assembleia Legislativa, o Poder Municipal, a Câmara Municipal, o Governo de Goiás, os ministérios estão todos. O Centrão agora está deitando e rolando num complexo. É um ciclo vicioso que parece que não acaba. Um erro justifica o outro. Não justifica, mas é um ciclo vicioso que parece que não acaba, né, promotor? Mas aí vai de cada profissional cumprir com a sua obrigação. Porque o promotor ou a promotora, não sei quem foi que ajuizou essa ação aí, ela estava na obrigação, ela tinha que cumprir isso aí. É a obrigação dela. Tem que ajuizar a ação. Ela foi provocada, né? O Ministério Público age sob provocação, muitas vezes. Chega a notícia, você olha lá na lei, a lei prevê o quê? O que a Constituição diz? Diz isso. Então ela tem que ajuizar, porque se ela não ajuiza, é prevaricação. E isso foi sancionado, foi sufragado pelo Tribunal de Justiça. Quer dizer, o próprio Tribunal de Justiça disse, então realmente está errado. Não foi só o juiz aqui. Tribunal de Justiça. Agora, se os outros fazem coisas erradas, e muita gente faz coisa errada, nós não podemos também passar a mão em cima. Talvez uma das grandes incomodações que eu sofro é exatamente essa, porque eu não aceito ver coisa errada e não fazer nada. Eu não vou tapar os meus olhos com a venda. Ora, se está errado, vamos tentar corrigir. A vereadora Roberta Brito está aqui parabenizando o senhor pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo no município de Formosa. A audiência está alta. Nós estamos com 233 pessoas só no Facebook. As pessoas estão fazendo aqui a manifestação. O promotor Douglas está com a razão. Muitas das pessoas estão comentando aqui. Concordo plenamente. Diz a Ivone Pimenta. O pessoal está manifestando aqui. Doutor Douglas, muito obrigado por o senhor encampar essa causa tão importante aqui, o Ministério Público. Porque muita gente fala assim, o doutor Douglas, a promotoria só mexe com político. Dessa vez o senhor está trazendo um bem além desses que o senhor, dessas tantas outras operações. Para mim, uma das mais importantes que o senhor disse aí, eu sei de 6 empresas recentes. 6 empresas recentes aqui agora, porque o Grupo Jequiti comprou aqui parte aqui do setor industrial ali. E vai fazer o maior polo do Centro-Oeste. Vai fazer o maior polo de distribuição aqui. Eles estão com dificuldade para instalar devido à energia. O Exército Brasileiro tem o maior campo, que é o Forte Santa Bárbara. Gostaria de trazer de São Paulo para cá algumas empresas que fazem a manutenção e distribuem para o Exército Brasileiro material e não estão conseguindo devido à energia. Nós temos aqui uma ampla ampliação no aeroporto, certo? De galpões que poderiam estar aqui hoje, que fazem manutenção de aeronaves e helicópteros em Brasília e não estão instalados aqui hoje porque não tem energia, para se ter o tamanho do problema que nós temos. E o próprio governo de Goiás anuncia agora que quer começar o asfalto aqui na 116, na 458, para interligar os municípios com asfalto aqui, né, pelo vão do Paraná, Flores, São João e Formosa, e não vai ter condição, porque se fizer isso aí, chega o progresso. Tem que ter mais energia. Com certeza. E com certeza esse dado aí do IBGE hoje é uma furadinha, né? Porque recentemente a gente teve a informação que nós temos 71 mil ligações de água em Formosa. Se tem 71 mil ligação de água oficial da Saniago, não pode se ter uma população de 113 mil habitantes. É muito mais de 100 mil. Muito mais de 100 mil. Muito mais. E eu te falo o seguinte, Fábio, tudo isso que você falou aí é algo que nós vamos registrar nessa ocorrência pública, nessa audiência pública. Nós estamos a 60 quilômetros de Brasília. Meu diretor ali, o Paulo Rangel, tá a equipe lá falando que isso não é para despedir do senhor, não, que a audiência tá lá em cima. O nosso streamer chega a 25 mil. Eu tenho que ir ali na co-irmã também para falar com eles. Agradeço demais a conta. O doutor João Batista, vereador, está dizendo, doutor Douglas, e quanto aos credenciados, estão divulgando a notícia que será todos demitidos. É verdade? Eu, como vereador, gostaria de saber do senhor. Não sou eu o promotor que cuida dessa área. Não tem como eu responder essa pergunta, porque eu realmente não sei. Quem cuida dessa área é a promotoria do patrimônio público.
Essa promotoria que cuida dessa área aí. Então é importante procurar lá para se informar a respeito disso. E planejamento, né? Tem que se planejar. Se você não se planejar para fazer as coisas, às vezes você é pego aí com as calças na mão por conta de uma falta de planejamento. E só para concluir, o Fábio, esse negócio de que o promotor Douglas vai atrás, gosta só de política. Não é. É porque para ir atrás dos pretos, dos pobres e das moças, né, e dos polícias, tem muita gente. Muita gente. Esse pessoal, historicamente, eu sempre acompanho e gosto muito do posicionamento do Alexandre nesse ponto aí, desse olhar social e histórico dele, porque realmente, para ir atrás dos marginalizados, tem muita gente. As cadeias estão cheias. Está na hora da gente começar a botar as pessoas brancas lá. Não tem nada contra branco e olho azul e nada disso. O que eu quero dizer é o seguinte: está na hora de você colocar lá os privilegiados que praticam crimes. Porque essas pessoas, quando elas praticam crimes, elas cometem verdadeiros genocídios. E sem qualquer justificativa. Porque o preto e o pobre, né, você ainda pode compreender que é alguém que não teve oportunidade na vida, não teve estudo, não teve esclarecimento. O meio que ele vive, meio que contribuiu para ele praticar aquilo. Agora, o sujeito que usa terno, que usa gravata, né, que toma bons vinhos, que come uma boa comida, que às vezes anda num carrão no ar-condicionado, qual que é a justificativa para um sujeito desse praticar crime? Se não o mau-caratismo, né, e a absoluta ausência de preocupação social. E esse tipo de gente é o que o Ministério Público gosta de pegar mesmo. Por quê? Porque o pessoal do andar de cima é quase que inatingível. Eles se sentem inatingíveis, inalcançáveis. E eu gosto de desafios, então, por isso é que meu foco é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Vou te passar depois o zap para a população fazer os contatos, né? Essa é uma briga de cachorro grande, uma briga dura. O nosso diretor Paulo Rangel está avisando para o senhor que já mandou gravar, vai colocar em todos os blocos, audiência pública. O Adolfo da Viva Elétrica, o meu amigo Sérgio Velker, estão fazendo um cumprimento. Meu grande amigo Adolfo, lá da Viva Elétrica, uma empresa, né, de altíssima qualidade aqui na Avenida Brasília, está parabenizando o senhor pelo assunto abordado. Tem muitas as manifestações. O senhor precisava de voltar aqui pelo menos uma vez por semana. Agora o senhor é coordenador da promotoria para aumentar a nossa audiência aqui. Eu venho com o maior prazer, mas eu tenho feito muitas viagens, muitos júris aí pelo estado. Eu tenho visto, isso é muito bom, que eu tenho visto que nessas minhas viagens, que Formosa é uma cidade fantástica, espetacular, um povo maravilhoso. E que vai ter a certeza absoluta depois dessa causa. Essa causa não é do Ministério Público, não. Essa causa não é do prefeito fulano, do deputado, isso é da sociedade de Formosa e Cabeceira. E a população vai ter a certeza, no final, quando a gente sair vitorioso, todos nós saímos vitoriosos, que a união realmente faz a força. Quem sabe não vai ser uma oportunidade para todos se unirem, né, para a comunidade se unir, esquecer as suas divergências aí políticas, partidárias, religiosas, sexuais, etc. E se unir e demonstrar que a união faz a força, sim. Então, eu agradeço e conclamo mais uma vez a sociedade a ajudar nessa luta. Obrigado. 8h30, já a gente volta, não saia daí. Café e Tiquira informa a hora certa. 8h31. Lance FM. Apoio Cultural. A chaleira tá no fogo, vai sair um cafezinho. O aroma se espalhou. Se aproxime, meu vizinho.